Impostos. Essa palavra é motivo de preocupação para muitos brasileiros, principalmente no início de todo o ano, onde as principais contas começam a chegar. O contribuinte brasileiro é um dos que mais pagam impostos no mundo. São 63 tributos que incidem sobre a renda do brasileiro e de várias formas. Eles correspondem a cerca de 23,24% em média da renda do contribuinte. Você já se perguntou quanto de impostos se paga no Brasil? Mais de 1,2 trilhão de reais. Essa é a soma de todas as taxas, impostos e tributações arrecadados no Brasil em 2013. Não seria um número tão alto se houvesse um retorno satisfatório de tantos tributos pagos pela população. A carga tributária é maior sobre o consumo do que sobre a renda, o que faz com que, proporcionalmente, os impostos pesem mais para quem ganha menos. O grande desafio hoje do Brasil é aumentar a capacidade operacional do governo, atender melhor o cidadão e criar melhores condições de negócios para o empresariado. A eficiência é imprescindível. O país ficará para trás se não fizer as mudanças necessárias. Para tentar descobrir por que pagamos tantos impostos, recebemos 3 convidados especiais. O analista tributário da Receita Federal do Brasil, Elcio Armon, o advogado tributarista Vicente Afonso e o economista Flávio Guilherme. Vicente, o que são realmente os impostos e por que temos que pagá-los? Na verdade, tributos eles foram construídos ao longo da história do Brasil. Eles aumentaram bastante quando Dom João VI veio aqui, para custear a corte. Então veio de Portugal. Veio. Herança dos portugueses. Na verdade, Dom João VI chegou e necessitava de recursos para custear a corte no Brasil. Aí ele criou o imposto sobre o patrimônio, imposto sobre a renda, sobre importação, sobre a venda dos imóveis, sobre a venda dos escravos. Então, foi construído a partir deste momento. Dom Pedro II tentou diminuir. Ele foi coagido, né, pela aquela política do café com leite, para tentar diminuir a tributação incidente, tinham diversas espécies tributárias. Ele tentou consertar isso naquela época. Por que se paga tanto imposto no Brasil? Para a gente entender, num condomínio, para que se administre a vontade dos condôminos, vai chegar um momento que um deles vai falar, olha, precisamos resolver como é que vai ficar, o prédio está sujo, precisamos de segurança, precisamos de limpeza. E aí? Bom, então numa assembleia, numa reunião entre eles, eles decidem que todos devem contribuir com determinado valor para que alguém, aí indicam um síndico, né, um deles, administre esses recursos em benefício de todos. Então esse prédiozinho que eu disse aqui é um exemplo de uma sociedade micro, bem pequenininha. Da mesma forma que no condomínio, deveria ser cobrado o tributo de forma a atender às necessidades da população. Da mesma forma que no condomínio, todos esperam que seja bem administrado aqueles recursos, no município, no estado e na União, a gente vê que infelizmente isso não acontece. Flávio, que tipo de impacto impostos tão altos, com um retorno tão pequeno, causa na economia do país, principalmente nas pequenas e médias empresas? As micro e pequenas empresas elas têm uma dificuldade muito grande de gerenciamento, nos seus controles gerenciais, ferramentas de gerenciamento da empresa mesmo. Quando há uma incidência muito pesada de impostos sobre elas, e isso acontece por 400 anos no Brasil, elas se desorganizam. E o caminho que elas acham é o que o Elcio estava se referindo, é o caminho ao que o Elcio estava se referindo, da sonegação. Então, a incidência alta de impostos no país, como acontece, eles sufocam essas micro e pequenas empresas e são as principais forças geradoras de recursos e de mão de obra no país. São as principais empregadoras de mão de obra no país. Né? A base da geração de emprego no país está focada na micro e na pequena empresa. A grande empresa ela tem milhares de empregados, mas uma empresa. Elcio, muitos brasileiros têm o hábito de sonegar para sobreviver. Existe uma solução para sobreviver sem sonegar impostos? Reduzir a carga tributária diminuiria a sonegação? Se a gente perguntar aqui ou em qualquer lugar quem é que gosta de pagar tributo, acho que ninguém vai levantar o dedo, só eu, né? Então é possível mudar isso? É, desde que seja feito um trabalho de moralização, de ética, que a gente possa resgatar esses valores morais que a gente aprende com os pais da gente e que a gente realmente, na rua, no dia a dia, a gente tenha coragem
de colocar em prática, de forma que, quando alguém disser, todo mundo só nega, você possa bater no peito e falar, todo mundo, eu não. Existe uma solução para tornar a carga tributária mais justa e diminuir a arrecadação? Nós, analistas tributários da Receita Federal, nós pensamos até em, sempre que tiver uma oportunidade, procurar sensibilizar as pessoas para que, por exemplo, aqui em Valadares, seja criado um observatório social. Esse observatório social seria uma forma de acompanhar os recursos públicos. Desde a publicação de edital para uma licitação, a população vai acompanhar. Muito bacana. Pode contar com o Super Bacana para esse observatório. Bacana, super bacana. Não só daqui de Valadares, mas de toda a região. Estamos de olho. Vicente. Então, a gente junta diminuição de despesa pública, no nosso exemplo do Espírito Santo, com uma receita boa, a gente junta cultura e planejamento. Essas três coisas do brasileiro, eu acho que se seguir uma tendência em um médio e longo prazo, eu acho que tem como diminuir a tributação do país, sim. Obrigada a todos. E Elcio, pode contar com o Super Bacana, que a partir de agora é um observador social de toda a região e das prefeituras. O imposto está em tudo e o brasileiro paga caro por ele. Vivemos em um momento de aceleração da economia, geração de emprego, de maior consumo, por isso arrecada-se mais, ou seja, poderia haver mais benefícios aos cidadãos.